Fala pessoal, tranquilo? Eu me chamo Ítalo Siqueira, sou estudante de medicina e nós iremos falar um pouquinho sobre como é que acontecem essas fases, né, da menstruação. Então, normalmente o pessoal se perde um pouquinho nesse gráfico, mas estamos aqui para desmistificar. Tranquilo? Então me acompanha aí e se liga só. Galera, então, primeiramente, o que seria bom entendermos? Primeiramente, nós temos que entender quais são as regiões do ovário, certo? As principais. Que seria essa região aqui, ó, que seria mais a cortical, beleza? E essa aqui mais central seria a medular. E qual a importância dessa? Vê só, nessa região cortical que a gente acabou de olhar, é onde vai ocorrer toda a questão da evolução do folículo, tá? E vai ser importante também porque são onde os hormônios FSH e o LH vão agir para poder trabalhar no desenvolvimento desse folículo, tá? Então, beleza. Quem é que dá um estímulo nesses folículos, né? Primeiramente, a gente tem que entender o hipotálamo, tá? Hipotálamo, hipotálamo, ele vai enviar o FSH e o LH para transformar esses folículos, tudo bem? Então, como é que tudo isso ocorre? Há uma teoria chamada teoria das duas células, tá? E essa teoria das duas células, ela é importantíssima a gente entender para poder não ficar perdido durante o gráfico, certo? Então, tranquilo, vamos dar uma olhada aqui como é que funciona essa teoria das duas células. A gente vai ter lá o LH e o FSH, né? O LH é o hormônio luteinizante e o FSH o folículo estimulante. Qual a importância desses LH? O LH, os seus valores basais, ele tem suma importância, tudo bem? E qual é a importância desse LH? Esse LH, junto com o FSH, eles vão produzir futuramente o estrogênio, que é bastante importante em todo o ciclo menstrual, certo? Então, como podemos ver aqui, o LH ele vai estar na região folicular, certo? Quando o FSH vai estar na região da granulosa, tá? E tem os meios para poder a gente metabolizar esses androgênios, certo? O primeiro androgênio que temos aqui é a androstenediona, certo? E a testosterona, que serão mediados pelo colesterol, tudo bem? Também temos a aromatase, pelo FSH, que vai produzir o estradiol e a estrona. De todos esses três, o mais importante seria o estradiol, porque o estradiol é o que tem mais potência para transformar em estrogênio, tá? Então, entendido como é que ocorre isso, ótimo. Então, vamos lá. Qual é a função do FSH durante todo esse processo? Ele aumenta o número de mitose na célula, certo? Enquanto os níveis basais de LH somente vai trabalhar com a formação desses androgênios. Porém, futuramente, o LH ele vai parar aquela mitose, certo? Que o FSH estava fazendo. Entendido aqui? Beleza, não entendi. Como é que transforma, como tudo isso vai virar estrogênio? Se liga só. Vamos chamar o LH de lhama, certo? E o FSH de fish, de peixe, tá? Como em inglês. Então, o LH vai chamar o colesterol e vai botar a galera daqui de dentro para trabalhar, certo? E onde é que está acontecendo isso tudo? Na teca interna. Corrijam aí que eu disse antes, na região folicular, tá? E o FSH vai estar na região da granulosa e vai produzir o estroma e o estradiol por via da aromatase. Aromatase, ok? E como é que ocorre isso tudo, tá? Isso tudo que eu falei até vocês está acontecendo até esse período aqui. E o que é que a gente pode observar nesse período? Primeiramente,
Se você observar aqui, o nível de FSH está baixando, certo? E o nível de estrogênio está aumentando. E dá para perceber que eles são inversamente proporcionais. E isso é muito importante vocês entenderem que eles são inversamente proporcionais. Se o FSH sobe, o estrogênio desce e vice-versa, tá? E quando ocorre esse aumento aqui da curva de estrogênio? Ela ocorre 36 horas antes da ovulação, certo? Então esse horário, 36 horas antes, é importante anotar porque pode ser questão de prova. E se a gente ver também, a gente vai ter um pico aqui enorme de LH, que todos os hormônios eles vão aumentar, né? Como a gente pode ver aqui. Principalmente vamos dar ênfase aqui ao o LH. Como eu havia falado a vocês, o LH ele vai ter aquela importância de parar a mitose, certo? Vai parar a mitose que está acontecendo e vai começar a estimular a progesterona. Certo? E a progesterona vai ser importante demais durante a fase lútea, certo? Que a gente está falando aqui, a fase quase pré... Na verdade, a gente está falando da fase pré-ovulatória, tá? E em seguida iremos falar da fase lútea. A gente falou da fase folicular e agora estamos falando do que é que está acontecendo com o LH. Então, o LH tem essas funções. Tudo bem? Então, dito isso, o LH vai ter essa liberação de progesterona e quando ocorre essa liberação do LH? Cerca de 12 horas antes da ovulação, certo? Nunca será durante a ovulação, sempre antes, tá? Então, beleza. Teve lá um nível de progesterona, a prostaglandina liberou, a progesterona liberou o óvulo e tudo mais. E agora o que é que acontece? Nós iremos entrar na fase, né, fase lútea, que ela é importantíssima, tá? Por que ela é importante? Porque a progesterona, ela vai deixar um endométrio mais espesso, certo? Junto com a prostaglandina. E por que isso? Com isso aqui a gente vai ter um aumento do número de vascularização e com isso o aumento de nutrientes. Isso seria caso ocorra a fecundação, tudo bem? E se vocês pararem para perceber, o que é que está acontecendo com esse nível aqui também de estrogênio que ele subiu aqui junto com a progesterona? O que é que esse estrogênio está fazendo aqui? Esse estrogênio ele está dando mais receptores de progesterona para que a progesterona continue elevada, certo? Durante esse período. E a fase lútea ela tem um período mais concreto, que seria 7 dias uma fase e 7 dias outra fase, tudo bem? Então seria por volta de 14 dias ao total, tá? Não vamos adentrar nisso, mas a nível de informação seria isso. E qual seria a importância desse corpo lúteo, né? Nessa formação do corpo lúteo? O corpo lúteo, quando não há a fecundação, ele vai mandar um feedback negativo lá para o hipotálamo para poder ocorrer a questão de gerar de novo o FSH, para depois outro folículo ser melhorado, ou então ele vai ser aumentado, né, como a gente vê primário, secundário, terciário de grafo, para que ocorra novamente todo o ciclo, certo? Então, além de tudo, temos essa importância também do corpo lúteo, que vai estar nessa fase aqui, tá? O corpo lúteo. Tudo bem? Então, esse é o gráfico. Não tem muito que a gente se bater. Acaba se confundindo às vezes quando não sabe como ocorre a questão até da formação da teoria das duas células. Então, a gente vai dar uma olhadinha aqui, ó. Fase folicular. Falei a vocês que tem os níveis basais aqui no comecinho de LH, FSH, ok? E em seguida o FSH baixa, o estrogênio começa a aumentar, certo? Porque eles são inversamente proporcionais. E chega um momento que a gente vai ter o pico de tudo aqui, né? Um pico de todas
os hormônios. O LH vai chegar, vai parar aquela mitose do FSH, né? Vai liberar a progesterona e o estrogênio futuramente vai fazer essa manutenção da progesterona durante essa fase lútea, né? Como não ocorreu a fecundação nesse caso, então o corpo lúteo vai mandar um feedback negativo para o hipotálamo para poder ocorrer a elevação de novo do FSH. Tudo bem? Então, espero que tenha entendido, certo? Não é difícil, é uma coisa bem tranquila. Inclusive, espero que tenha entendido também nossa tentativa aqui de um teatro, né? Mas é isso, galera. Muito obrigado e até mais.